Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Eu não consigo encontrar uma solução para hoje. Eu não consigo encontrar uma resposta, não consigo encontrar uma desculpa para a atuação de hoje. E agora eu quero saber. Alô, vereador, excelência, tem que chamar de excelência agora que é vereador, né? E agora, vereador? Amanhã, de novo a minha pergunta. Amanhã tem coletiva? Tem um superchat aqui, o JP, pode ler? Matheus, que eu vou ler aí. Matheus Coelho aí, ó. Vou ler aqui, ele falou assim: temporada acabou, o brasileiro está encaminhado para outros times. Para ganhar o Carioquinha, não precisa montar um super time. Temporada constrangedora. É exatamente como o Nazário estava falando, só para reforçar, o Flamengo meio que estava contando com o dinheiro da Libertadores, já que tinha deixado a vaga da Copa do Brasil ser para trás para o São Paulo. Deixou de ganhar 7 milhões só de eliminar o São Paulo, deixa de ganhar dinheiro agora por conta do Racing, e se chegasse à semifinal, seriam cerca de 18 milhões e meio de reais, ou seja, eles estavam contando com esse dinheiro para o que o Nazário falou, para Pedro, Thiago Maia, tem a renovação do Diego Alves, que a gente nem sabe como é que vai ficar agora, o clima no vestiário agora a gente tem que ver como é que vai ser. Não, e uma coisa que, assim, eu acho que uma das maiores análises, né, se descobriu o Neneca. O Neneca foi uma descoberta na cagadaça. Ninguém tava lá na base e falou assim: tem um moleque lá na base muito bem. O Neneca tava há 9 meses sem jogar. Vamos lembrar disso. Quase sendo emprestado. Quase sendo emprestado. Aí, pintou o Neneca. Isso é a diretoria do Flamengo. Começou a desfazer do Diego Alves. E não pode. Cara, melhor do que um goleiro bom é você ter 2 goleiros bons. E melhor do que você ter só um goleiro bom é você ter um moleque aprendendo com esse goleiro que é bom pra caceta, que é o Diego Alves. Que já tá chegando, como o Nazário falou, tá um ano mais velho, né? Mas assim, o cara merece respeito, né? E os caras ficam assim, beleza, vamos a impressão que eu tenho, desculpa TJP rapidinho, assim, é que as coisas, vambora, a gente bota qualquer um pra treinar, a gente, tem um Gabigol lá, mas aí, chega no jogo decisivo, não tem o Gabigol, tem o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio entra no sacrifício no último jogo, aí tem perdeu o Rafinha, traz o Isla. O Isla me pega e me faz isso hoje, como o Nazário bem destacou aí as laterais, né? Então, assim, não adianta você fazer planejamento, né, e não ter meios para executar bem esse planejamento, né? Não adianta, a gente chegar aqui, tá comigo, vai lá, bota uma câmera de 480 pixels aqui, que você vai ficar vendo a gente tudo pixelizado, o microfone horrível, né? Eu falei assim, não, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Não é assim, e é tipo isso que os caras fizeram. Olha o gramado CT, olha o gramado Maracanã, olha o departamento médico, entendeu? Olha o técnico que fez hoje. Aqui, ele colocou João Gomes, tirou a Arrascaeta. Ele colocou o Pedro, tirou Everton Ribeiro. O Arrascaeta, apesar dos pesares, é aquele cara que a gente sempre fala. Numa jogada, o cara pode chegar ali e botar alguém na cara do gol e resolver. O Everton Ribeiro tava começando a crescer no segundo tempo, porque o Isla começou também a aparecer mais, tabelar. Quando o Everton Ribeiro tava começando a aparecer, ele tira o Everton Ribeiro, poderia ter tirado o Vitinho, já. Porque o Vitinho, perdendo uma penca de gol. Aí, por fim, a gente já sem zagueiro, Arão improvisado, caceta. Eu não vou culpar o Arão, mano. Na moral, bateu mal pra caceta o pênalti. Mal pra caceta. Tô pé da vida. Mas, na moral, jogou muito. Pegou o Arão, jogou o Arão de zagueiro, aí ele tirou o único zagueiro. Ele tirou o Gustavo Henrique e botou o Diego. Eu quero que alguém me explique. Se alguém conseguir me explicar qual foi a tática do Rogério Ceni, eu vou até pagar. Porque não tem como explicar, cara. A gente terminou o time sem zagueiro. A gente não tinha meio... Sem zagueiro e sem armador. Não faz, parecia que tinha volante e atacante só. Cara, assim, é impressionante. Então, assim, foram lá, colocaram qualquer técnico. O Rogério Ceni tem tudo pra ser um grande treinador, tá? Eu vou dar uma opinião que eu não dei aqui ainda no Coluna. O Rogério Ceni tem tudo pra ser um grande treinador. É estudioso, você vê que o cara tem uma enorme vontade, você vê que ele tem tesão na parada. Mas o momento que ele chegou do Flamengo, chegou no momento errado. Foi a mesma coisa o Domi. Eu não tenho dúvidas que se o Domi se dedicar a ser treinador, começar a pegar os timezinhos lá mais ou menos, vai ser um grande treinador. Mas agora, não era pro Domi nem pro Rogério vir pro Flamengo. Sabe quem devia vir pro Flamengo? Tinha que trazer um cara pique experiente. Onde tá esse cara? Eu não sou pago pra poder procurar esse cara. Eu não ganhei 40 mil votos de um bando de
né, de idiotas que vão pôr gelo no sangue. Foi lá na Uni, pá. Agora sabe o que pode acontecer? Tá a cagada, futebol do Flamengo uma zona. O jogo de hoje demonstrou a zona do Flamengo. E amanhã o cara pegar e ir embora. Mas isso é o retrato. O Rogério Ceni, que tem culpa também, principalmente no jogo de hoje, o Flamengo uma bagunça, uma draga. E é o retrato, cara. Vai acabar sem dinheiro, sem título, sem nada. Pois é, vou tentar dar um giro aqui no chat. A Zerebe falando que não venha com essa desculpa de falta de torcedor. Isso não existe também. O falta, Racing jogou sem torcida na Argentina. Faz falta, mas já era previsto. Vai fazer o quê? Não tem como. Tá todo mundo. O vírus tá aí, concordo com a Alzira. Pessoal reclamando, Rogério Ceni, Vitinho, Gustavo Henrique, Michael. Como você falou que tem gente que ganha, tem gente. O Bruno Henrique foi mais barato que o Michael e que o Vitinho, cara. Então, assim, o Michael, o que sei lá, cara, não explica, não. É uma análise, é igual assim, por exemplo, vamos pegar aqui, Gustavo Henrique, pô, bom zagueiro no Santos, sei que, irmão, não é zagueiro pro Flamengo. Túlio, rapidinho, vou te falar o que pareceu a vinda do Michel pro Flamengo, foi aquilo que você tá num leilão de carro, tu quer um carro, mas às vezes tu não tem dinheiro, mas tu não quer que o outro compre, o Corinthians estava querendo... Não, mas eu quero, sei que tu nem sabe se o carro tá bom, o que você vai ter que consertar no carro. Não, mas pra não deixar o cara comprar, eu vou comprar e depois eu me viro. Agora tá aí, com um elefante branco. Não, e não só ele, tem o Léo Pereira, tem vai vender pra quem? Ninguém vai querer, e mais, se for vender, já não vai vender mais pelo valor que era. O Flamengo pagou, né, sei lá, 7 milhões, 8 milhões de euros, sei lá, pelo Michael, ou mais do que isso, não sei. E não vai conseguir vender pela mesma coisa, né? E aí, a gente tá até comentando, só falta ele botar o Michael. Se ele bota o Michael, filho, eu falo o quê? Esperar a esperança do Michael fazer alguma coisa? Não dá. A esperança tem que ser Everton Ribeiro, tem que ser Arrascaeta, não pode ser Michael. Michael tá aí igual o Vitinho. O Vitinho ganhou os títulos no Flamengo e tal, mas o Vitinho, quando é solução, é complicado, mano. Tipo, é difícil, entendeu? Você, vou esperar que o Vitinho vai... Não vai decidir. A mesma coisa é o Michael, não vai decidir. Quando a bola cai no pé do Vitinho pra ser a decisão é complicado. A gente tem Pedro, a gente tem Gabigol, a gente tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Aí você vai depender do Vitinho? Você não pode. E volto, o departamento médico, o futebol todo do Flamengo tá uma zona. Tem briga interna, tem muita vaidade... Eu falo pra você, isso não é normal, o JP. Eu nunca vi isso. Um time, no mesmo ano, ter todo o elenco que já teve lesão. Nosso elenco todinho. A gente pode pegar, Diego Alves teve 2, ombro e joelho. Aí você vai, Isla, Felipe Luiz. Eu acho que só o Rodrigo Caio. Gustavo Henrique não. O Léo Pereira não, né? Os dois, os ruins não tem lesão. Não. Aí vem, o Gerson já foi lá poupado, né? Não chegou a ter nada sério. Você vai lá na frente. Teve Covid. Teve Covid, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, todo mundo. Mano, não é normal. Não é normal. Desculpa, não é normal. O que me irrita também é o Flamengo também, às vezes, não se posicionar, por exemplo, no jogo da Copa do Brasil. Sei que não libera. Quem paga o salário do jogador, que não é barato... É o Flamengo, aí chega nas principais competições, não tem. Não, mas na Libertadores ele volta machucado. E o Flamengo finge que não vê. Eu fiz uma pergunta na coletiva do Márcio Tanuri, que ele falou um monte de coisa. Não, que eu mudei o departamento médico, que eu tive liberdade pra fazer isso, pra fazer aquilo, eu recuperei jogador, eu que faço isso, subi médico. Aí eu fiz uma pergunta, falei, doutor... O Flamengo questiona as seleções, como é que eles trabalham com os jogadores, porque eles sempre voltam lesionados. Ele falou, eu não tenho autoridade para responder isso. Isso é coisa institucional. Isso aí tem duas coisas. Ele falou isso, mas antes tinha feito um debochado do médico da CBF, que ele fala, quem foi que divulgou a lesão do Pedro? Ele sabe que foi o Asmar que divulgou a lesão do Pedro e tal. E aí ele fala isso, e a gente viu que a CBF contestou, inclusive, as duas questões, que falando que o Rodrigo Caio chegou lá falando de dores. Como é que o cara... Vamos lá, gente. Imagina eu vindo trabalhar pro Coluna, né? Chegando aqui no estúdio e tal, aí eu com dor de cabeça... Todo ferrado. Aí eu chego aqui, cara, alguém trabalha normal com dores? Ninguém trabalha normal com dores, desculpa. Principalmente jogador de futebol, que tem o corpo como a sua principal ferramenta, né? Aí o Rodrigo Caio chegou na seleção falando, isso o médico da seleção falou, e eu não vi o Tanuri rebater. Falando que, não, eu sinto essas dores lá no Flamengo, mas eu jogo assim. Esperou alguém perguntar, senão não ia falar tudo. O Pedro, foi feito um exame na CBF.
Contastou uma lesão leve. Qual foi o dia que o Flamengo divulgou a lesão que o Flamengo fez, que foi grave? Não teve. O Flamengo não tem lesionado, pô. O Flamengo ou é desequilíbrio muscular, ou é um desgaste. O Flamengo não tem ninguém lesionado. Desconforto. Capaz do Thiago Maia operar o joelho na quinta e falar que é um desconforto no joelho. Pô, então, cara, assim, eu acho que aquilo que se faz errado, às vezes, vai cobrar. O futebol é uma engrenagem, você depende do técnico, da sua comissão técnica, do departamento médico. Ano passado foi muito bem. A gente vai elogiar, vai bater palma. Mano, tipo assim, bato palma pros caras ano passado, 2019, ó. Boto lá no pedestal se quiser. Agora, esse ano não tá agradando, né? Você não pode chegar nas oitavas de final de Libertadores, no jogo, e você depender de um gol de cabeça do Arão, com todo respeito ao Arão, não é ele. 49 do segundo tempo. Aí, 49 do segundo tempo tem que depender de uma cabeçada do Arão, né? Deixa até o Nazário falar também. Brincadeira, né, não, Nazário? Pô, 49 do segundo tempo, tem que ter gol de Arão, a gente tendo Everton Ribeiro, tendo Gabigol, porra, Bruno Henrique, melhor da América, pô. O que mais espanta é que se a gente tivesse com o time todo mexido, né? Vamos olhar, o nosso lateral direito não é um bom lateral. É um bom lateral. Nosso lateral esquerdo não é um bom lateral. Pô, foi o campeão do ano passado. A nossa zaga, o Rodrigo Caio estava hoje. O nosso meio, por meio está diferente. Arão e Gerson. Os nossos meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Bruno Henrique, o Vitinho. Aí entra o Pedro, que até então era a sensação do Flamengo. E, diante de tudo isso, como se o Flamengo tivesse desfeito de metade do time, a gente ia falar, não, a compensação, a reposição não ficou na mesma altura, né? Tecnicamente, o Flamengo caiu muito. Agora, teve gente até botando aqui no chat, o Flamengo está sentindo falta da torcida. Ok, mas ninguém está jogando com torcida. Então, quer dizer que a gente vai ter que botar a torcida dentro do estádio para o Flamengo jogar melhor? Não é isso. Quem joga bola, joga com torcida, joga sem torcida. É claro que o grito, empurrando, a energia é legal, é maravilhoso, é sensacional. Jogar no Maracanã vazio é horrível. Mas colocar isso na conta do rendimento do Flamengo é muito além. E a gente já vem falando isso há bastante tempo. O Flamengo não veio bem, se a gente parar para pensar, desde o Campeonato Carioca. Aquela situação do JJ, fica, não fica, cabeça aérea, coisa e tal. Veio o Domi, aí a culpa do mundo era do Domi, o cara foi embora e o Flamengo continuou. O Flamengo não evoluiu. O Flamengo está retilíneo, vem naquela coisinha, está morno, nem quente, nem frio. E a pior coisa da vida é a situação morna. Nem é quente, nem é frio, é mais ou menos. E com o elenco que o Flamengo tem, com toda a estrutura que o Flamengo tem, é inadmissível sair de duas competições como a gente saiu agora, da maneira como saiu. A gente pegou um Racing que não ganhava 4 jogos. Porra, o centroavante dos caras tem 1 ano e blau que não faz gol. Porra, um time que não consegue se colocar à frente do Flamengo. E vou te dizer, o Racing não vai passar das quartas. O Racing não passa das quartas. E o Flamengo, de repente, sai prematuramente com tudo que a gente hoje, acho que nem o flamenguista mais pessimista conseguiria dar contornos a essa derrota doída de hoje. E aí o Flamengo, de repente, faz esse papelão. Tem muito mais coisa atrás dessa derrota, dessa atitude, dessa falta de atitude, melhor dizendo. O JP falou muito bem. A gente viu um lance em que o Everton Ribeiro, dentro da pequena área, não bateu, tocou para trás. E aí, em alguns momentos, a gente vê que os jogadores estão querendo fazer gol de efeito, gol plástico. Não é assim. A gente não precisa jogar bonito, a gente precisa ganhar. Então, hoje, eu falei e repito, eu não gosto do 0-0 por causa disso. Quando você toma um gol, tá tudo tranquilo. Pô, virou 0-0. Até falei, o Racing vai partir para dentro porque não tem outra oportunidade. E o Racing foi com paciência, até que achou um gol.
e achou um gol numa falha clamorosa. E a minha pergunta é, hoje, se tivesse uma coletiva do senhor Marcos Braz, eu iria perguntar, ô vice-presidente, até quando o Flamengo vai aturar o Gustavo Henrique? Porque não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira falha. Até quando nós vamos ficar com esse jogador, o Léo Pereira, o Michael, o Vitinho, até quando nós vamos ficar com esses jogadores?